Estamos aqui na primeira convenção de pais do ano letivo de 2026. O tema escolhido para esse ano foi Humanidades em Tempos Acelerados. A ideia hoje é a gente discutir um pouquinho os desafios que é educar as crianças num dia a dia do ritmo que a gente vive, que é bem acelerado. A primeira conversa foi com a Thaís e com a Roberta, do SOS Educação. Vivemos tempos em que ser pai é um desafio maior do que qualquer outra época. E para os pais de hoje em dia, se eles olham para trás e tentam reproduzir o que os pais deles fizeram, não dá, porque os desafios são muito novos. Então o que a gente trouxe hoje aqui para as famílias do Colégio Ranieri são estratégias muito práticas para lidar com os desafios de educar filhos hoje, nascidos na era digital. E as pesquisas mostram que nos dias atuais, nem só a família, nem só a escola vai dar conta sozinha desse desafio de educar a geração nascida na era digital. E a boa notícia é que os pontos que levam essa criança ou esse adolescente que é estudante hoje a conseguir o sucesso na vida estudantil, na relação com os colegas e levar depois esse sucesso para a vida adulta, são pontos que estão presentes na rotina da família. Então a nossa palestra trouxe para as famílias esses pontos de ajuste que geram um impacto enorme na capacidade de aprendizagem, relacionamento e sucesso das crianças e adolescentes. A noite de hoje faz a gente refletir em como a gente tem criado os nossos filhos em comparação a como era a nossa vida lá nos anos 80 e 90. A diversidade de estímulos que eles têm hoje é muito diferente, com poucos momentos de interação social livre, né? A gente brincava na rua, tinha muitos pares da mesma idade, a gente estava sempre junto com crianças da mesma idade e hoje eles estão a maior parte do tempo convivendo com adultos e com o celular, o que nos dá uma falsa impressão de segurança. Hoje a maior dificuldade de tirar as crianças da tela é você encontrar o que fazer fora dela. Não existem mais espaços de convívio. Para praticar um esporte, você precisa levar um lugar para praticar um esporte. Não tem mais o futebol de rua, a criança não sai mais para jogar taco, não brinca mais de rouba-bandeira, né? Não convive com os pares. Você vai num parque, as crianças não interagem entre elas nem no parquinho mais. O grande desafio é você encontrar lugares para as crianças ficarem livres e entenderem que o mundo é de fato mais legal fora da tela, aproveitando aquilo. Uma das grandes dúvidas das famílias hoje em dia é como conseguir encontrar o tempo de tela que não seja prejudicial para o desenvolvimento dos filhos. E a gente fala muito sobre o quanto que esse tempo ideal não é medido no tempo de hora no relógio, mas sim por uma rotina com 7 pontos que precisam estar presentes na semana da criança ou do adolescente para garantir que ele tenha o equilíbrio nesse tempo de tela. E eis o benefício de momentos como esse que o Colégio Ranieri oferece para os pais. Porque são momentos que, embora façam parte da rotina, como o horário de sono, como a presença de atividade física, a importância do momento da refeição em família, saber como ajustar para que eles se transformem em um combustível que ajude essa criança a desenvolver seu potencial pleno, depende de muita informação compartilhada e que o colégio está levando para as famílias. Eu acho que o grande problema hoje é trazer o equilíbrio. O quanto que esse cara pode usar de tela, o quanto que é o limite que ele tem e o quanto que ele tem que desenvolver outras coisas além disso e de que forma que a gente consegue aplicar em casa. Porque a gente às vezes enxerga isso na gente, né? De você parar uns 5 minutinhos, em vez de você relaxar, você tá na tela também e você tá passando isso para eles de alguma forma. A gente também tem que se cobrar do que a gente tá dando de exemplo para eles, para que a gente consiga equilibrar e mostrar para eles que eles também têm que ter um pouco dessa dosagem, entendeu? Do que é o limite, do que é bom. O segundo momento foi com o Leonardo Polacchini, que aliás é um pai de aluno nosso. Ele fala sobre comunicação assertiva, então trazendo aí algumas reflexões e algumas dicas de como tratar alguns assuntos, seja com os filhos, seja na família, seja profissionalmente. Hoje eu vim para 2 funções específicas. Uma que é como ouvinte, como um pai que veio, obviamente, trazer mais ferramentas para lidar na educação, no dia a dia lá em casa. E outra como um pai ilestrante, ou seja, eu tive a oportunidade, a convite do colégio,
de vir aqui trazer um pouquinho das ferramentas que eu utilizo para me comunicar melhor nos negócios, me comunicar melhor em casa, trazer um pouquinho também das ferramentas que eu lido com inteligência emocional e, obviamente, tudo isso para a gente poder trazer algo que enriqueça aí a vida dos pais que vieram assistir a palestra. A escolha do tema tem relação com tudo que a gente vive hoje em dia. A gente vive um momento aí de inteligência artificial. Toda essa aceleração que a gente já sentia, ela está ainda mais intensa. E a gente entende que a gente precisa trabalhar muito a questão do que é humano, porque é o que vai diferenciar as crianças e os nossos alunos no futuro das máquinas. A gente precisa entender que antes de cobrar os nossos filhos de atitudes melhores, a gente precisa olhar para nós mesmos sobre aquilo que de repente nós ainda precisamos melhorar. Então o pai e uma mãe, eles precisam entender sobre si, entender sobre os sentimentos da criança, entender sobre as necessidades, entender principalmente as suas próprias necessidades e seus sentimentos, para aí sim poder traduzir o que as crianças estão querendo dizer. O maior valor que a gente leva dessas convenções é sempre o aprendizado e o foco no desenvolvimento da criança através do reconhecimento, através do cuidado, através do amor, do respeito e do limite. E às vezes a gente não sabe quais são as ferramentas que a gente tem, o que a gente tem que desenvolver para que isso seja alcançado, né? Então a ideia de estar perto da escola e estar perto desse convívio é que a gente consiga melhorar não só como pais, como pessoa, para que a gente consiga também traduzir isso de forma mais efetiva para essa molecada que está oferecendo. Hoje, a casa e a escola são os lugares onde as crianças passam mais tempo. Então é sempre importante estar perto da escola, perto dos professores, criar um bom relacionamento, porque tirando os pais, são os grandes exemplos, são as pessoas que eles vão se espelhar, é daí que eles vão pensar no que eles gostam de fazer, que caminho eles querem seguir. Então eu acho que é muito importante que a escola e a família estejam sempre juntos, criando estratégias, usando a mesma linguagem, caminhando aí lado a lado. A gente entende que a parceria da família é essencial para o desenvolvimento das crianças. Então, por mais que eles tenham potencialidade, a gente entende que se a família não estiver alinhada e agindo na mesma direção, essa criança vai ficar, no mínimo, confusa. Então, trazer as famílias para a escola, para esse momento, ter esse tempo de discutir esses assuntos, de refletir sobre essas questões, a gente entende que traz qualidade pedagógica para o trabalho que a gente já desenvolve.